Gênio das ruas, permita-me perceber aqui a tua formação acadêmica. Tu passaste na escola, este conhecimento vem da academia ou és um autodidata? Eu sou autodidata, Fly. Mas passaste na escola? Eu fui lá passear. Fui passear, porque assim... Calma aí, foste à escola a passear? Fui passear porque eu não tinha documento, eu me correr, eu não tinha identidade na altura. Qual era a classe? Não, eu me lembro de ter frequentado uma escola, tipo sexta classe, fui lá... Daí nunca mais voltaste? Só quis aprender uma coisa. O quê? Gostava muito daquele professor que falava a língua portuguesa, então quis ficar só tempo perto dele, a falar assim diante de mim, para melhorar a minha forma de fala na altura, né? Queria aprender. Foste passear na escola? Fui lá. Até a sexta classe apenas? Sim. E nunca mais voltaste? Depois de um tempo, quando eu quis estudar direito, eu via boa gente aí para a escola, eu como não tinha documento, não tinha dinheiro nem nada, os meus pais não tiveram esse planejamento para mim. Fui também na 10ª classe, fui lá, onde aprendi a introdução de direito. Não foste passear? Claro, na escola não se estuda, assiste-se aula. Qualquer aluno vai passear, estudar no particular. Os estudiosos inventam, criam, evoluem, desenvolvem. Os que assistem a aula ouvem e entendem o que o professor diz. É muito diferente. O gênio da lâmpada inventou lâmpada em casa. Não foi na escola? Foi assistir a aula, claro. Foi assistir a aula. O que quero fazer entender. Assistir a aula não é estudar. Estudar é um processo que ninguém tem muita paciência. Pergunta assim, gostas de aprender? Gosto. Pergunta só, gosta de estudar? A te falar não. Eu não gosto de bucal. Por quê? O estudo, esse conceito estudo, nos remete à individualidade, particularidade. Se tu estás em grupo, não estás a estudar, estás a ouvir os outros a falarem. O estudo é uma atitude individual de pesquisa acurada, anotações, reflexões, investigação, até chegar a uma conclusão que isso é isso. Estuda o dono da Microsoft. Desenvolveu aonde? Ele estava num sítio. Ele ia lá ouvir os professores, depois ia em casa onde ele fazia os experimentos. Estudar mesmo. Não é na escola. Na escola a gente vai assistir aula. A gente vai ouvir o professor a falar aquilo que é o resultado de estudo de alguém ou das leituras que ele fez. Na escola não se estuda. Então a tua passagem pela escola foi sexta classe e depois na 10ª, não estou a perceber, tu pulaste da sexta para a 10ª, como é que foi o trajeto? Vou te dizer, eu nunca falei isso para Angola, eu quero aqui dizer, eu guardei esse momento para dizer isso. Ok, vamos lá. É assim, em termos de... E já obrigado pela exclusividade. Sim. E eu guardei isso aqui para ti. E eu sei que isso vai ajudar muita gente. Ok. Em termos de academia, eu não fui em nenhuma. Eu nunca aprovei, porque reprovei, eu não tive isso. Eu só tive positiva na 10ª, me lembro, quando eu fui estudar. E o professor que estava comigo, que me dava aula, eu só entrei em um colégio, cheguei lá, fiz a inscrição. Eu disse, pai, ainda não tenho documento, vou estudar com documento, tinha atraso. Fiquei lá tipo 3 meses. E eu só queria aprender algumas coisas, não quis só ficar desocupado. Queria tipo me ocupar, tipo não ficar em casa, porque eu via muita gente aí para a escola e aquilo me dava inveja. Então lembro-me de ter ido se matricular mesmo sozinho num colégio. Fui lá, fiquei lá alguns meses e o professor ficou uma colega, ele desconfiava. Você não é repetente, você? Como assim, professor? Como é que você sabe isso? Porque eu ia na escola com uma pasta de livro. E o professor de psicologia, quando eu desapareci, me procurou, perguntou o que posso pagar a tua formação? E é que eu tinha mesmo que sair, porque iam falar de documento, estavam já a pedir documento. Só fiquei lá por um curto Mas eu não estou a tempo. perceber aqui uma parte. Eu não tenho... Sexta para 10ª. É assim, Fly, Não entende tiveste o que na eu estou a 7ª, dizer? 8ª, 9ª, 10ª, pulaste da sexta para... Não, me lembro de ter estudado também a 3ª. Quinta Não. Aí estás a me fazer uma confusão na cabeça. Ouve bem. Tu pulaste Nunca etapas. terminei um círculo. Entendes? Vou numa escola, estudo só lá alguns dias, já aprendi o que eu quero, estou embora. Fui na 10ª, só queria entender muito bem a relação das leis na introdução de direito e a introdução de psicologia para eu continuar a estudar em casa. Eu só ia buscar a linha mestra das disciplinas para eu entender, ele tem que me explicar antes. Depois de me explicarem, como não tenho um documento, não tenho propina, consigo moldear, é mesmo só tipo um curso que vai durar 4 meses. E eu perguntava o livro onde está escrito naquilo. Batalhava, fazia muito negócio, o pai comprar livro, dava continuidade nos estudos na minha casa. E nesse momento tu és... os teus conhecimentos
vão da medicina. Quais são as áreas do teu conhecimento? Filosofia, Filosofia. psicologia, Uhum. sociologia, nutrição, dietética, edição, marketing e publicidade também, oratória, eu ensino isso também, ensino também retórica. Então, são os conhecimentos que eu tenho. E ciências religiosas. Teologia, nesse caso. Estudaste isso Sim, sozinho também estudei. com o teu mestre, teu mentor? O meu mentor é que me ensinou teologia. Teologia. Sim. Só teologia? Ele me ensinou muita coisa, porque ele era muito... tinha quase resposta dos 4 ramos do saber. Próspero Marcos Cardoso. Tudo isso foi coletado ao mesmo tempo ou por etapas? Por etapas, claro. Em quanto tempo tu atingiste um conhecimento profundo sobre nutrição, medicina? Qual é o tempo que tu dás para Eu esse estudo até aprendizado? agora. Todos os dias? Todos os dias eu estou a estudar alguma coisa. Já leste quantos livros? Mais de 500, velho. Em quantos Já anos? queimaram muitos. Em quantos anos? Imagina que eu começo a ler em 2013. O indivíduo que lia até de manhã fica como? O indivíduo que ficou magro. Mais de 500 livros? Mais de 500 livros. Até os que eu já esqueci, já perdi muito. Perdeste já queimaram quilos? muitos. Hã? Perdeste Meu quilos? corpo não era esse. Eu aprendi que o caminho do conhecimento está repleto de dificuldades. Para você ser grande em termos de intelectualidade, estás a ver o que gosta muito de CKS. Muito parte deles tem preguiça mental. E coloquem no livro para ver se não vão a fugir. Uhum. Eu decidi ser bebê no corpo e ser gigante aqui. Porque no mundo falta um boi de respeito quando você não sabe alguma coisa. 3 coisas te tornam poderoso e aceito em Angola. Veja bem. Se tu não teres corpo musculoso, não te respeitam. Se você não tem dinheiro, não te respeitam. Se não teres beleza, não te respeitam. Se não teres conhecimento, não te respeitam. Então, se tu não seres bonito, seja rico, tenha dinheiro. E se não tiveres dinheiro, seja bonito. Então, se não fores bonito, seja inteligente. Tu tens de ter alguma coisa. Eu sou pequeno, pobre, trabalhador, humilde, faço as minhas panelas, cometo muitos erros. Eu aprendo cada vez mais com isso. Mas eu acho que a minha forma de existir, a minha passagem no planeta é desta forma. Quem foi o gênio das ruas? Deus teve a possibilidade, quando eu lhe pedi, Deus, eu não quero que você me dê boa de dinheiro. Na minha oração nunca pedi dinheiro. Só pedi que ele me desse discernimento das coisas. Antes de irmos ao campo religioso, Sim. responda-me o seguinte. Se não fores bonito, tens que ser rico. Se não fores rico, tens que ser bonito. E se não fores rico ou bonito, tens que ser inteligente. Como é que você define a inteligência? Ok. Não existe nenhum livro, tipo nos serviços da inteligência. Não tem matéria, tipo aula, estamos a dar aula de inteligência. Não existe isso. Porque inteligência não é apalpável, não é algo que se escreve, vou te ensinar. Inteligência é isso. A palavra, a inteligência são métodos que um determinado indivíduo utiliza para a realização dos seus objetivos. Dar-lhe um exemplo da inteligência. Há quem, por exemplo, diz, gênio não é inteligente, não é nada gênio. Esse drogado não é inteligente. 2 gêmeos mesmo, monozigótico. Essa palavra monozigótico, no ponto de vista da genética, é gêmeos iguais. Dezigóticos são aqueles que são feitos em placenta separado. Quando acontece a biodivisão, separam, um cresce fora, ou melhor, se entrar 2 da mesma placenta, fazem a biodivisão e são formados dentro ou então um fora. Vai ser tão parecido. Mas alguns que entram os 2, fazem a biodivisão, ficam mesmo lá. E são gêmeos monozigóticos, iguais. 2 indivíduos gêmeos monozigóticos. Um fica no campo com o avô que lhe ensina a ser camponês. Um vem na cidade, estuda, se torna bancário. E um ficou camponês até os 50 anos. A probabilidade de a gente pensar é que o inteligente é quem? É aquele que passou numa academia. Certo? E teve êxito na vida pelo fato de ter frequentado a academia. Agora volte em Angola, presta atenção. Aquele agricultor, ele teve numa sala de aula também, na sala de aula da natureza. Por quê? Se existe a ciência, a agronomia, ele pode não definir o que é agronomia,
mas ele sabe cultivar, plantar, sabe perceber quando isso não vai dar fruto, sabe resolver o problema de cultivo. A sabedoria que ele tem para resolver esses problemas de cultivo chama-se inteligência. A inteligência é o método que o indivíduo utiliza para ser bem-sucedido em todos os seus intentos. Como é que um gatuno é chamado, como é que um gatuno não é inteligente? Deixa-me fazer perceber. Por que existe a psicologia criminal que estuda os métodos e os procedimentos que um criminoso utiliza para realizar um crime? Por que tem que ser estudado os métodos dele? Porque o procedimento que ele utiliza para ser bem-sucedido em um crime chama-se inteligência. Fly, ninguém é burro. Todos têm a sua inteligência direcionada em lugares diferentes. O que esteve na universidade, estudou direito, e o indivíduo que estudou, por exemplo, a Bíblia, tem também o direito bíblico, estudou a lei de Deus. Os dois têm inteligência, os dois têm direito. O indivíduo que, por exemplo, trabalha no campo e um que estudou engenharia de agronomia, é que um conhece a ciência sistematizada, organizada assim, em definição. É que um conhece na prática e na vida. Esses jovens que aqui estão, alguns não fizeram curso de edição de imagem. Mas eles não diferem muito do que aqueles que foram em uma academia onde ensinam curso de edição. Como é que eles aprenderam e conseguem te ser útil aqui no teu podcast? Então eles são inteligentes como aquele que não foi na escola. Porque a inteligência é a capacidade de resolução de problema. Um país que tem um monte de problema não consegue resolver porque está escasso de inteligente. Nota-se a capacidade intelectual na forma como o indivíduo é bem sucedido nos seus intentos. Angola está escassa de inteligentes? Angola tem muitos, só que andam a banalizar. A zungueira é olhada como burra. Faço-lhe uma pergunta. Sabes que em Angola tem muitas lojas com nome arreo, né? A filosofia de venda real foi tirada na rua. O indivíduo sistematizou, meteu loja. Quem inventou essa filosofia de venda arreo? Não foram as mamás da zunga? É uma inteligência de venda. Isso chama-se inteligência. Nas ruas existem gênios das ruas. E tu és um deles, pois não? Está a perceber, gente? Está a perceber? Yeah. Eu faço edição. Eu produzi o primeiro filme meu e quero fazer mais porque eu quero ensinar isso ao meu filho. Eu gosto. Eu fico a perguntar onde é que eu aprendi. Mas eu aprendi. E muito bem. Gênio. Então, inteligência, aqui para Angola perceber. A prostituta é inteligente. Só que às vezes são... Se ela é bem sucedida na prostituição, é inteligência. Só que aqui é a questão. Uns utilizam a sua inteligência para fins que não são aceitos na sociedade. Para tirar vantagens dos outros. Para assaltar. Até aquele miúdo na rua de Badiabó. Antes dele assaltar, ele faz cálculos. Ele faz estatística. Faz planejamento. Ele desenha. Ele pensa, ele faz reflexão. O dia que ele assaltar na tua casa e dá certo... é resultado de um projeto bem elaborado. Isso chama-se projeção intelectual. Então, o que assalta também é inteligente. Só que alguns, para perceber, direcionam a inteligência para mal. Por isso é que eu estou aqui em Angola para dizer nos jovens, mano, se eu utilizasse todas as minhas capacidades desenvolvidas a tempo, são períodos de 15 anos a estudar, até coisas que nunca viram nas universidades. Eu fiz psicologia forense, até hipnotismo, mas não uso. Eu podia muito bem tirar vantagem só com fala. Eu sei o que é retórica. Eu sei como falar de forma convincente. Sei como desestruturar um mindset, te fazer pensar que você não existe. Mas é uma coisa... Por quê? Estou falando só para os jovens aqui. Mano, vocês na rua que estão só a pensar que só existem para fumar, só existem para assaltar, é por esse fato que vocês foram predestinados? Não, meu irmão. Vocês podem mudar o curso da história. Só precisam de alguém que acredite em vós. Vocês podem muito fazer por esta Angola. Eu acredito que lá no Kazenga
Tem bons miúdos que mexem com computador. Tem bons miúdos que sabem vender, porque a capacidade de sair na rua e zungar e conseguir vender tudo e voltar é muita técnica de venda. A diferença é que um está de fato e um está na rua de chinelo. Angola é um país com muita gente inteligente. Sabe por que nós somos muito inteligentes? Vivemos 5 séculos como colônia portuguesa. Depois veio a Guerra Civil. Não nos deu tempo de nos organizarmos. Então, as dificuldades que passamos nesse país tornam-nos criativos. Quanto mais paz, menos problema tiver, a tendência é de você ficar cômodo. Então os jovens vão desenvolvendo certas capacidades que, se forem bem aproveitados, podem fazer muito. Gênio, podem fazer muito. Há aqui uma questão que vai roçar um pouco a parte racial, não é? Bem, o Ocidente e também o Oriente prega muito a mensagem que negros não gostam de ler. Concordas? É assim. Isso é muito importante. Sempre que ouvires uma mensagem, não responda à mensagem sem antes analisar o teu estado emocional e a concepção que você tem a respeito daquilo. Porque às vezes estão a nos falar uma coisa que é verdade. Como eu estou cheio de ego, muito patriotismo, estou a pensar que está a me ofender. Não está a te ofender. Talvez foi feito um estudo e balancearam e perceberam isso, estão a te apresentar isso como um problema. Afinal, se alguém se responsabilizou para estudar, está a te apresentar, olha, a tua filha não gosta de estudar, a tua filha é malandra, a minha filha não é, a minha filha não sei o que. Não, você não teve tempo de observar isso, ele viu. Então pega esse conhecimento, observa, analisa. Por que a senhora está a dizer isso? Quais são as provas que tiveste? Baseado em quê? Qual é a régua que tu utilizaste para dizer isso? Deixa a senhora se explicar e, se for verdade, mude de conceito, melhora e desenvolva. É assim, Fly. Em Angola, por exemplo, nós nunca tivemos uma democracia que nos permite nos construirmos intelectualmente. Porque o colono, quando chegou, usou uma arma para facilitar o seu domínio, que é a ignorância, a idiotização, a descrença nas nossas próprias capacidades para facilitar o seu domínio. Então, o estudar não era um dom que eles queriam nos dar, porque sabiam que todo indivíduo que desenvolve capacidades intelectuais tem a tendência de conhecer direitos fundamentais e exigir com conhecimento de causa. Então, a colonização, a arma que utilizaram é a idiotização, a ignorância. Logo, 5 séculos colônia portuguesa é muito tempo. Quer dizer, então, que os nossos antepassados, se você estudar a história da Angola, não tem histórico de mais velhos que liam. Não tem isso. Nós não temos isso porque foi suprimido. Nós estamos carentes de modelo intelectual, de modelo filosófico, não nos deram tempo. Se você olhar em Angola nas figuras que existem, por isso é que a gente estranha com cantores, porque nós somos um país com desvio de modelos. É mais fácil um jovem se tornar cantor, culturista ou zuki, ter sucesso e ser adorado, do que o intelectual ser seguido. Por quê? Não está no nosso DNA, porque os nossos antepassados não passaram para nós essa cultura, não porque não queriam, porque foram suplementados. Não está na nossa cultura, não está. Consegue me perceber? Logo, fica difícil a gente conseguir fazer, porque nós não nascemos com essa propensão, porque nós derivamos deles. O teu filho, ou uma das tuas filhas, tem a tendência de ser rapper, porque você fez a vida toda. E quando ela lê no teu histórico, o papai foi rapper, vai ver os teus vídeos, então tem a tendência de se inspirar nisso e querer ser rapper, porque tu tiveste a possibilidade de fazer isso. É uma referência para ela, uma referência, né? Ok? Vais. Então, nós não tivemos essa possibilidade. Logo, a geração atual, fica difícil perceber quem ele vai ser, porque nós não temos um modelo. Então, em Angola não se lê muito por uma questão de não ser a nossa cultura. Nós não temos cultura literácia. Por isso é que as livrarias falem, desaparecem e as bibliotecas ficam vazias.
porque não é a nossa cultura. As figuras públicas que aparecem na televisão, a grande parte das figuras que nós temos que existem é só o quê? Cantores. É só cantor. Não temos uma figura pública de livro de conhecimento que você vai olhar. Quando digo não temos, não. Tá-se a ter. É assim também, é meio gás. É também com muito preconceito. No país lógico, estão ligadas à música. Sim. Quando tenta surgir também, ou lhe chamam mora de maluco, ou então é inimigo da segurança do Estado, ou ele está a fazer problema, uma coisa dessa. Então nós não temos isso aqui. Tá? Quando ele começa a criar cultura intelectual, cultura literária, não temos ainda essa percepção de que isto é algo que tem que ser criado, que pode vir a fazer parte da geração vindoura. Quer dizer, é um elemento que a natureza está a criar para poder fazer parte, para poder preencher aquilo que nós não temos no nosso histórico. Então, não temos isso. Então, os indivíduos que vão surgindo, eu, por exemplo, comecei a perceber, assim comecei a aparecer falar de livros, surgiram muitos clubes de leitura. Muita gente começou a ler, vários grupos estão a ler. Por quê? É preciso que alguém se sacrifique e dê vida para se tornar fonte de vida para os outros. Fly, a minha experiência de vida, o fato de eu não ter estado na academia, é porque Deus já sabia que haveria uma geração que valorizaria mais diploma do que a qualidade do conhecimento. Ou estás aqui sentado a me ouvir, a admirar, como é que esse gajo sabe disso? Se ele está a dizer que não estudou, não acredito. Eles estão aqui, essa página, ainda vão duvidar se o tipo está enganado. Tipo, falou assim para ter pena. Não, eu estou aqui como um modelo para fazer entender, como uma repreensão na minha geração. Para nunca mais faltar em respeito em uma zungueira, pelo fato dela não ter estado na escola por suas dificuldades, mas a zungueira pode te ensinar. Para nunca mais pensar que pelo fato dele ser alcoólatra não pode ter ideias brilhantes que pode mudar a sua vida. Para nunca mais falarem que aqueles que não tiveram possibilidade de estudar são bandidos, são folgados. Para nunca mais dizerem que aquele que não sabe ler não pensa. Saber ler não é inteligência. Porque o Gandhi dizia, se eu tivesse que educar o meu filho, começaria primeiro nas mãos e depois na cabeça. Cabeça é só para justificar ou então escrever o que ele já faz. Nas mãos é fazer, porque aprende-se mais fazer. E depois é que escrever, ler é só para fazer o quê? Para a gente poder ter a possibilidade de eternizar aquilo que a gente vai passar para as nossas gerações. Então, eu, por exemplo, não tenho uma grafia bonita. Mas posso, por isso é que existe escritor e ator. Eu sou autor do meu livro que pretendo escrever, estou a procurar patrocínio, Gênio das Ruas em Busca da Identidade. Mas quem Será vai escrever, livro? Sim, quem vai escrever não sou eu. Um assistente é que vai ter que começar a escrever, eu vou lhe ditar tudo para ele escrever. De patrocínio? Não tenho condições para isso, mano. Mas quando tu falas de patrocínio, falas de quê? O que é necessário? Então não tem que se pagar editora para reproduzir e lançar. Já tens um estudo de viabilidade do quanto é que vai ser preciso? Não sei ainda, não sei. Eu estou só a escrever e além do mais, eu preciso de computador também. Como eu não escrevo muito à mão... Tu não tens computador? Não tenho computador, Fly, mas terei. Como é que não tem? Gênio das ruas não tem computador? Como assim? Não tenho computador, a edição eu faço no trabalho. Às vezes uso o meu smartphone, o meu telefone para fazer edições profissionais. Sou muito bom nisso. Com smartphone? Sim, eu faço. O computador seria mais prático, Gênio? Não tenho, o computador é 200 mil, vou encontrar onde, pai? Se para jantar, então, ainda arrasca. Computador dá 200 mil, vou encontrar onde? Vem para mim. Vou encontrar onde? Não, vai se encontrar aqui. É aqui que vai se encontrar. É aqui onde o país nos traz. É aqui onde o país nos traz. É aqui que o Gênio... Atenção. Eu queria que o Gênio falasse da religião. É um assunto sensível. Boa. Porque há opiniões que são diversificadas. Bora, não tem maca. Vamos lá tentar. E às vezes é um pouco arriscado abordar assuntos do género porque há pessoas que têm dificuldades em aceitar a opinião alheia. E acima de rejeitar a opinião, eles combatem. Sabe qual foi o maior risco da vida em que eu já me sobrepus? O resto já não me assusta. Foi pensar. Pensar custa caro. Exatamente. Quando começares a pensar, terá alguém que vai dizer assim, não gosto de ti por pensares assim. Boa. Então, para mim já é normal pensar de frente e faz entender que nós somos diferentes. Agora, a parte interessante é que um pensador como Gênio das Ruas não tem computador. Bem, nós temos aqui 2.000 pessoas quase, 1.800 pessoas a ver o programa, meus amigos.
sei que vocês não vão deixar nas mãos. E a essa hora vamos resolver o problema do gênio das ruas. Gênio não tem computador. É interessante essa parte, ok? Mas também entende-se porque é um jovem que se dedica aos livros com a intenção de despertar consciências.